Olá, amigos e amigas da Paz Mundial. Aos que já conhecem o grande veículo, né, Nam-myoho Renge-kyo, ligado às 3 grandes leis secretas e concedido para toda a humanidade, para que possamos coletivamente termos sabedoria para elevarmos o nosso estado de vida, termos sabedoria para criarmos causas, tanto na nossa vida individual, quanto na nossa vida coletiva, do extermínio, né? Causas e efeitos do extermínio de pandemias, como, por exemplo, o coronavírus, que está atualmente desestabilizando a economia de todos os países, matando milhares de pessoas em todo o mundo, também gerando o medo, o terror, a não tranquilidade em todas as nações, não somente no Brasil. Então, Nichiren Daishonin, ele já explicava sobre o porquê das causas e efeitos que geram desastres, pandemias, terremotos, tsunamis e infelicidade na vida das pessoas. Meus amigos da Soka Gakkai sabem muito bem sobre a doutrina dos ensinos de Nichiren Daishonin. Não é verdade? Sejam muito bem-vindos aos membros da Soka Gakkai que por essa live passarão, como também aos membros da Rokeko, organização de leigos da Nichiren Shoshu, que existe também em todos os países, e que antigamente era ligada à Soka Gakkai Internacional. Eu dedico também esta live às outras instituições, como a Grande Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo senhor Bispo Macedo e todos os seus pastores. Sejam bem-vindos. Eu vou ler então aqui, antes de começar, uma hora de Shodai, um trecho do documento deixado por Nichiren Daishonin, né, há muitos séculos atrás. Foi 767 anos, né, que a Nichiren Shoshu hoje ela tem de manutenção e preservação dos ensinos de Nichiren Daishonin, assim como foi deixado no documento a Byakuren Ashari Nikko Shonin, que o nome dele está aqui nesse sutra, na terceira oração. Ele foi o fundador do templo Taisekiji, no Japão, onde antigamente, né, os grandes líderes da Soka Gakkai, Tsune Saburo Makiguchi, Josei Toda e o Dr. Daisaki Keda, buscaram os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Então, eu vou ler um trecho antes de começar uma hora de Shodai e o Gongyo, que eu vou fazer uma live ao vivo. Rissho Akonkuron, o bem da terra baseado no estabelecimento da verdade. O peregrino Ankseshi disse: o certo que hoje a paz no mundo e a tranquilidade da nação são almejados pelo monarca e governantes, e desejados por todos os habitantes do país. A nação prospera baseada na lei budista, e a lei é honrada pelo povo que a abraça. Se o país for destruído e o povo exterminado, quem prestaria reverência ao Buda? Buda é um estado elevado de vida de suprema iluminação. Quem continuaria a ter fé na lei? Em primeiro lugar, deve-se orar pela nação, estabelecendo-se, obviamente, o grande veículo, ligado às 3 grandes leis secretas. Diga-me, caso haja os meios de eliminar os desastres e cessar as dificuldades? Respondeu o anfitrião.
impedindo os caluniadores a lei e acolhendo os mestres do verdadeiro caminho, alcança-se a tranquilidade da nação e a harmonia com o universo. Essas são as palavras de Nichiren Daishonin em 16 de julho de 1260, aos 39 anos. Shinpen, página 244, Seishu, página 26. Fonte da Nichiren Shoshu, organização que existe há 767 anos. Bem, então agora nós vamos começar 1 hora de Shodai. Muito obrigada a todos.
Oi, sou eu mesmo, Ana Cristina. Essa página, né, do Facebook é minha e eu pratico o budismo de Nichiren Daishonin, os ensinamentos de Nichiren Daishonin com a minha própria vida desde criança. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu entrei através da minha família na Soka Gakkai, organização grandiosa, né, que existe em muitos lugares e muitos países e também possuem vários membros e seres que possuem o estado de Buda dentro de si. E pratiquei por muitos anos na Soka Gakkai, 25 anos, até que descobri a questão das trocas dos Gohonzons e da grande cisão que ocorreu entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Mas quando eu era criança eu não sabia nada disso, né? E recebi o Gajukai dentro da Soka Gakkai, que é como se fosse assim um batismo, né? Tem até uma foto aí no meu Facebook do reverendo com um negócio assim na cabeça da pessoa. Aquilo lá é um Gohonzon fechado, enrolado, ele faz, né, assim, o juramento. E então eu fiz o Gajukai dentro da Soka Gakkai através dos reverendos da Nichiren Shoshu, organização que existe há 767 anos. Em 2008 eu fui ao Tozan, no Japão, e fiz a peregrinação ao Daigo Honzon, que o Daigo Honzon, eu acho que tem também no Sutra da Soka Gakkai, né? Afinal de contas eram a mesma coisa, depois que mudou tudo, né? O Daigo Honzon tem aqui, mas aqui tem, eu acho que tem aqui sim. Porque esse sutra aqui, que eu tenho da Soka Gakkai, ele é de 2003. Então, eu não sei, a gente já faz muito tempo, eu não sei se houve mais algumas modificações nele. Mas no Sutra da Nichiren Shoshu, aqui na segunda oração, fala sobre o Daigo Honzon, devotando-me respeitosamente ao Daigo Honzon do Supremo Santuário do Homon. Aqui também falava, mas eu não sei agora se está falando, né? Aqui também fala, Daigo Honzon. Devotando-me respeitosamente ao Daigo Honzon dos três grandes ensinos fundamentais, concedidos para toda a humanidade. Olha que interessante, pessoas amadas, queridas, lindas, maravilhosas. Então, contei um pouquinho da minha história. Eu vou agora finalizar essa live, vou ali beber água e volto para fazer o Gongyo da noite, viu? Ramiro, você está aí? Meu chacubuco. Edilene, muito obrigada. Maria Gonçala, meu óculos está ruim, gente. Muito obrigada. Maria Gonçaga, muito obrigada pelo seu comentário. Mari Nunes, muito obrigada, querida. Vocês todos são muito especiais, viu?
Todos temos o estado de Buda. Pedro Grace, um grande abraço. Vamos então daqui a pouco fazer o Gongyo. Namyo Horenge Kyo. Muito obrigada.